Vamos então falar sobre Naum, o homem. Naum é um nome que não ocorre em qualquer outra passagem do Velho Testamento. Vem de uma raiz que expressa a ideia de consolação. Provavelmente significa, abre aspas, o confortador, o consolador, o que traz consolação. Naum é chamado o Eucosita. O título sugere que ele era natural de Elcos. Este nome não aparece em qualquer outra parte do Velho Testamento, de modo que há muita divergência de opiniões quanto à sua localização. Há 4 teorias fundamentais. 1. Alguns identificam o local com a moderna vila de Elcus ou Elcosh, vila que fica a 24 milhas do norte de Nínive. 2. Uma antiga tradição a coloca na Galileia, identificando-a com a moderna El-Couzé. E 3. Outros identificam Elcosh como Cafarnaum, vila de Naum. Os que aceitam este ponto de vista admitem que o nome tenha sido mudado de Elcosh para Cafarnaum, em honra do principal cidadão da cidade. 4. Muitos acreditam que Elcos ficava ao sul de Judá, não muito distante da cidade de Miqueias. Quanto à data, a data do ministério de Naum tem de ser determinada pelas evidências internas do livro. Conferir capítulo 3, dos versículos 8 a 10. Parece evidente que Naum profetizou depois do saque de Tebas, em 663 a.C., e antes da destruição de Nínive, 612 a.C. Além destas considerações gerais, é difícil ir. Alguns admitem que Naum estivesse em atividade aí por 630 a 612 a.C. e outros que deve ter sido entre 650. Com a nossa atual deficiência de dados a respeito de certos períodos, a profecia de Naum concorda com todas as épocas. Entretanto, uma data mais remota acomoda-se melhor a certos fatos, como o saque de Tebas revelado no livro. Quanto ao livro, até o último quarto do século XIX, a profecia era considerada uma unidade. Nos últimos anos tem sido do agrado de alguns eruditos as profecias genuínas de Naum, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 2, foi prefixado um salmo, capítulo 2, versículo 3 ao capítulo 3, versículo 19, um salmo alfabético de origem ulterior. Pfeiffer observa, abre aspas, um redator que viveu mais ou menos ao redor do ano 300, prefaciou a soberba profecia de Naum com um salmo alfabético de seu tempo. Deste salmo, ele mal pôde lembrar a primeira parte, substituindo o que tinha esquecido com observações suas citadas de memória. Entretanto, a reconstrução de tal salmo é improvável e pode ser considerada mera caturrice acadêmica. Os mais modernos eruditos do Velho Testamento dão a Naum um lugar elevado entre os poetas profetas de Israel. De todos os profetas, Naum é dos que mais perto se aproximam de Isaías em sua habilidade profética. A sua linguagem é forte e brilhante, o seu ritmo ondula e desdobra-se, salta e ilumina como os cavalos e carros que ele descreve. Quanto à mensagem, o tema do livro é a destruição da cidade de Nínive, desde que esta foi feita capital da Assíria por Senaqueribe, tinha se tornado o símbolo da traição e da opressão para todos os povos, especialmente para Israel. Tinha sido construída para durar séculos sobre as barrancas do Tigre e fortificada com altas muralhas minaretes, podendo resistir aos mais temíveis ataques de qualquer inimigo. Tinha 7,5 milhas de muralhas em circunferência e sobre essas mesmas
podiam correr paralelamente 3 automóveis dos nossos dias. Que muralha é essa, meu Deus do céu? Sob o reinado de Assurbanipal, começou a enfraquecer e depois da sua morte em 626, a sua desintegração foi rápida. Em 612, depois de um tremendo cerco das forças conjugadas dos babilônios e medos, foi totalmente destruída, não ficando mesmo sequer um vestígio da faustosa capital. Alexandre o Grande, muitos anos depois, marchou com suas tropas sobre as ruínas de Nínive, sem sequer sonhar que pisava uma das mais antigas e poderosas capitais do mundo. A sua identificação atual é constatada pela presença de 2 elevações feitas dos seus monturos, mas somente em 1842 é que este local foi identificado como o das ruínas de Nínive. Alguns escritores mostram-se céticos a respeito do livro de Naum, questionando mesmo o direito de ser incluído no sagrado cânon, em face do que eles consideram ser o livro uma vindicta estreita e superficial. Parece que o camarada quer vingança aqui. O profeta não acusa o seu povo de qualquer pecado, como fazem os outros profetas do Velho Testamento. Tal criticismo, entretanto, é destituído de imaginação e simpatia. Naum expressa no seu livro muito mais do que paixão pessoal, pois dá a impressão aos grandes princípios de que o universo é constituído de leis tais que qualquer reino edificado sobre força e fraude virá a cair, mais cedo ou mais tarde, enquanto o reino de Deus, alimentado pela verdade e pela justiça, terá de triunfar gloriosamente. A destruição de Nínive estabeleceu ou vindicou o governo moral do universo. Então, nós observamos aqui que alguns podem atribuir uma certa limitação humana ao livro, de modo que ele não seja incluído no cânon. Mas a gente também pode observar que, mesmo sem bater em Israel, a gente está olhando para uma profecia que denuncia o pecado de um povo, e de um povo cuja liderança, cuja cultura vai cometendo pecado e iniquidade que chega ao limite. Chegando ao limite, Serol passou, não teve para onde correr. Vamos então ao esboço do livro. A gente observa aqui 3 blocos. No primeiro bloco, nós temos a natureza do Deus de Israel assegura a destruição de Nínive, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 15. 1. Yahvé e sua natureza pessoal, versículos 2 a 3, parte A. 2. Sua relação com o mundo material, versículo 3b, parte B, ao versículo 6. 3. Sua relação com os homens, versículo 7. 4. Consequência da destruição dos assírios para a opressão de seu povo, versos 9 a 15. Ponto 2. Vívida descrição do cerco e captura de Nínive, capítulo 2. Ponto 3. Causas da destruição de Nínive, no capítulo 3. Guerra constante e violência, versos 1 a 7. Ponto 2. Nínive não é melhor do que Tebas, que foi levada em cativeiro. Do mesmo modo também esta cidade sofrerá, porque as suas fortalezas são fracas, seu povo é como mulheres, e os seus fiéis estão adormecidos. Versículos 8 a 11. Então a gente observa aqui
algo que, como podemos dizer, algo que, olha, você aparentemente tem soldados fortes, você tem aparentemente uma proteção com essas muralhas espessas, você pode aparentemente ter tudo isso, mas agora imaginemos que o seu exército, para combater o exército inimigo, seja como mulheres destreinadas, seja, por exemplo, a sua proteção como nada, né? Como gravetos diante do ataque do inimigo. Por quê? Porque o Senhor decidiu a sua queda. Sua queda é certa. Deus falou, está falado. Podemos fechar? Legal.